E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa live, né? Tão esperada, dia 5 de junho, aqui na nossa página do Uxetec. Sejam todos bem-vindos. Espero aí que a galera esteja entrando, né? Só para lembrar que essa live vai ser gravada, está sendo gravada, para que todo mundo possa acessá-la. Eu sou a Prof. Francine, prof. de Literatura Brasileira do CETEC, nos terceiros anos do ensino médio. Hoje é um dia aí super especial, né? Que vamos receber a escritora Isabela Figueiredo, autora de Caderno de Memórias Coloniais, uma das obras que integra a lista de leituras obrigatórias da URGS, né? E permanecerá pelos próximos 3 anos, né? Eu quero começar essa live agradecendo ao CETEC, né, por essa parceria, né, ao Sapiens, o grupo, os preparatórios para vestibulares Enem, né, e dar um alô a todos os meus alunos queridos, né, do curso de leituras obrigatórias, e aos meus queridos alunos também do Murialdo, e a toda a comunidade estudantil que vai nos acompanhar, então, neste momento aqui na live. Certo, gente? Então, olha só, quero começar apresentando a autora. A Isabela Figueiredo nasceu em 1963, em Maputo, né? O nome atual da cidade de Lourenço Marques, né? Foi quando ela viveu, né? Nasceu e viveu nessa cidade, mas hoje ela se chama Maputo. Isso fica em Moçambique, essa cidade, e desde 1975 ela reside em Portugal. Né? Ela é autora de Caderno de Memórias Coloniais, lançado em 2009, né? Um livro que é oriundo de um blog chamado O Novo Mundo Perfeito, e também é autora do romance A Gorda, né, em que ela publicou em 2016. Ela já participou da FLIP, né, a Feira Literária Internacional, né, que rola aqui no Brasil, lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Ela esteve em 2018 falando sobre A Gorda. Este ano, 2020, ela é uma das conferencistas do evento Fronteiras do Pensamento, né? E agora aí, nossa nova querida leitura obrigatória da URGS, e leitura, né, emergente em tempos de ataques racistas e fascistas que estamos vivendo, certo? Ela também é licenciada em Línguas e Literatura Lusófonas pela Universidade Nova de Lisboa e possui especialização em Estudos de Gênero pela Universidade Aberta de Lisboa. Atuou como jornalista e professora, e hoje ela é uma das maiores autoras da literatura portuguesa contemporânea. Gente, vamos receber então a Isabela, querida? Tudo bem, Isabela? Bem, muito obrigada, muito boa noite a todos por estarem ouvindo, por terem interesse pelo meu livro Caderno de Memórias Coloniais, que não é meu, já é vosso, é para o mundo. Estou muito agradecida por estar convosco, Caxias do Sul, sul do Brasil, primeira vez. Ah, que bom, Isabela. A gente que está honrada em recebê-la e muito contente. Para mim, como professora de literatura, esse contato com os escritores ele é imprescindível, né? A literatura não é tão distante dos alunos do livro, né? O processo de escrita ele acaba ficando mais próximo e os alunos acabam tendo mais uma propriedade maior, né, da ficção, do texto literário. Bom, Isabela, posso começar? Claro. Então tá bom. Li o seu livro, né? Tive um jogo, né? Vivi ali os confrontos emocionais que ele acaba nos causando, os conflitos. Me vi no teu livro em muitos momentos, mas quero dar a importância que ele tem, né? Começando por um dos assuntos emergenciais, urgentes, que é a questão do racismo, né? Me parece que o livro traz isso, me parece não, né? O livro nos traz isso de forma muito explícita. E tem um texto do Walter Benjamin, eu quero começar por aí, que se chama. Deixa eu pegar meu roteiro, né, gente? Porque senão. Ai, gente! As teses sobre a história, né? E ele fala, né? Ele diz que a história tem o papel, o historiador tem o papel de escovar a narrativa contrapelo, né? E isso vai propor uma recusa, né, dos heróis da história oficial, e aí nós temos outro lado, outra perspectiva. E a tua obra faz isso, né? Caderno de Memórias é isso, a narradora personagem, ela escolhe um lado,
ela traz uma verdade e que não é aquela mítica colonialista do homem português, né? É uma verdade que trai o pai, branco, colonialista, e que esse pai que ora aproxima o leitor dele, ora afasta, a gente sente um pouco de raiva, a gente reage, né, ao fascismo, ao senso político que ele acaba tendo, né? E é um livro que, de modo muito realista, pelo que eu percebi, ele traz o lugar do branco e do negro de forma muito, muito, muito clara, né? E elas são brutalmente, esses lugares, né? São muito separados brutalmente durante a narrativa. E aí a minha pergunta, para ti, qual é a importância da literatura na luta antirracista? A literatura é uma viagem, é uma experiência. Algumas pessoas tomam drogas para fazer viagens, não é? LSD e outras drogas para ácidos, coisas para fazer viagens. O livro é uma droga também, permite fazer uma viagem. E essas viagens são viagens de redenção, viagens de revelação. Revelam, mostram coisas que nós nunca vimos. Algumas coisas são maravilhosas, outras são horríveis. Mas tanto as maravilhosas como as horríveis fazem parte da nossa formação humana. Nós seres humanos, nós queremos mais, queremos saber mais, queremos sempre um mundo melhor para nós e para os que estão próximos de nós. E a literatura traz-nos isso, ensina-nos, forma-nos, enriquece-nos, abre-nos os olhos, mesmo quando somos cegos. A literatura tem esse poder maravilhoso de nos revelar, de nos iluminar, como uma droga. Eu sou muito fascinada com a literatura, porque quando eu era menina não havia sequer televisão. Então, todo o meu conhecimento do mundo, até aos, eu diria, 15, 16 anos, foi feito sem televisão, sem celular, só com os livros. Eu não sou muito velha, mas antigamente era assim. E você quer que eu continue a falar do contrapelo? Pode falar. Gostaria sim que você falasse. Sabe que nenhuma nação gosta de contar o seu lado negro, o seu lado feio, o seu lado podre, não é? Todas as nações gostam de mostrar o melhor de si. E os portugueses são um povo bastante pacífico, bastante calmo, mas há no povo português, como na maior parte dos povos europeus e dos povos ocidentais, um preconceito racista. E é um preconceito racista não é uma coisa falada, é uma coisa silenciada. Se perguntarem às pessoas na rua, você é racista? As pessoas dirão, não, eu não sou racista, ninguém admite esse racismo. Mas esse racismo existe depois nos gestos, nos olhares, nas coisas que se permitem fazer àqueles que são não brancos. São coisas de todos os dias. E essa realidade existia nas províncias africanas, porque o Brasil obteve a sua independência de Portugal muito cedo, não é? Há mais de um século. As minhas estão ali. Há mais de um século que o Brasil é independente. Mas, na verdade, Moçambique e Angola são independentes há 40 e poucos anos, muito pouco tempo. São democracias muito recentes. E o que eu vivi, eu sou um bocadinho uma peça de museu que veio desse território, vim desse tempo, testemunhando a forma como os negros eram escravizados. Não era uma escravatura formal, não era uma escravatura, mas era uma escravatura na prática.
sabe? Aquelas pessoas, embora não vivessem na roça do patrão, na verdade o patrão, como o meu pai era o patrão, tinha um poder quase absoluto sobre essas pessoas. O poder, por exemplo, de espancar. O poder de decidir se aquela pessoa naquela semana tinha trabalhado corretamente ou não. Isso ficava ao livre-arbítrio do patrão, que era o meu pai. E todos esses comportamentos colidiram profundamente com a minha formação humanística cristã. E enquanto pessoa, menina consciente e bem formada, porque o meu pai sendo um racista e um fascista, ele na verdade preocupou-se muito com a minha educação e deu-me uma educação muito boa. E essa educação muito boa que o meu pai me proporcionou permitiu-me ver que o meu pai estava errado e que todo aquele mundo estava errado. E que eu não conseguia entender aquele mundo. Então, essa minha ferida vem muito cedo, aparece muito cedo, aos 6, 7 anos. Eu começo a ver que na igreja dizem-me que somos todos iguais, mas na realidade, no mundo lá fora, não éramos todos tratados como iguais. Eu, como uma menina branca, tinha privilégios que os outros meninos não tinham. Não tinham. Isso também é uma cultura nossa, né? Eu fui uma pessoa que foi criada numa família altamente racista. Tem episódios... Só um pouquinho, eu vou ter que dar uma... Não, deixa os cães. E eu me lembro de uma situação grave, assim, com a qual eu me identifiquei no livro, né? As crianças brancas brincavam com as crianças brancas e as crianças negras brincavam com as crianças negras, né? E até no capítulo 9, que eu até li esse capítulo hoje para os alunos do CETEC, e eu vou rapidinho só ler um trecho que traz isso, né? Além de tantos outros que que a narradora traz na narrativa. Um branco e um preto não eram apenas de raças diferentes. A distância entre brancos e pretos era equivalente à que existe entre diferentes espécies. Eles eram pretos, animais. Nós éramos branco, pessoas, seres racionais. Eles trabalhavam para o presente, para a água ardente de cana do dia de hoje. Nós, para poder pagar a melhor urna, a melhor cerimônia no dia do nosso funeral, né? Então, esse apartheid, né? O que me assusta é que ele é muito recente em Moçambique, né? Um país que recentemente, a sua história de independência ela é recente, mas é ainda uma história que se perpetua, né? Que teve uma repercussão gigantesca com a morte do George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, mas que ontem o Miguel morreu de um prédio aqui em Recife, no Brasil. Há um genocídio negro no Brasil todos os dias, né? E que, às vezes, não é tão veiculado, né? Como foi o caso do George Floyd, que me incomoda muito isso, né? E o que tu falaste sobre não ser racista, eu li numa crônica esses dias, política, que eu sou branca, não sou racista, mas no momento em que eu digo que eu não estou sendo racista, eu estou sendo. Então, a cultura negacionista que gera o racismo, que envolve o racismo, ela é propriamente racista, né? Eu acho que o primeiro passo da sociedade é parar de negar que é racista. Exatamente. Que nós somos involuntariamente. Exatamente. Né? É verdade. Eu disse isso hoje aos alunos, né? É claro que é difícil ver nesse pai, né, da narradora, com o qual ela rodopia ao redor, né? Que é amoroso, vê-lo como um homem mau.
Desculpe, pode repetir? Não, é difícil assumir, né? A narradora, a personagem assumir, né? É uma desconstrução dolorosa no que se refere a destruir esse pai que foi bom, mas que foi tão mal, né? Então, sim, mas há uma outra coisa que eu quero dizer, que é eu faço muita discriminação positiva com as pessoas negras, porque eu não sei como existir às vezes. Eu queria esquecer que as pessoas negras são negras para não ter que fazer discriminação positiva. Eu não quero fazer discriminação positiva, porque a discriminação positiva é um ato de racismo. Percebe? Isto é uma coisa muito... o racismo é algo tão metido dentro de todos nós, tão metido, que a única forma que eu vejo disto poder melhorar no futuro é falar, assumir, falar. Eu não quero fazer discriminação positiva com um homem, uma mulher ou negros porque eles são negros. Não, eu não quero. Eu quero olhar para eles como meus irmãos, como eu olhei para eles quando eu tinha 4 anos, 5 anos de idade e via aquela criança igual a mim. Que é igual a mim. E que depois, com a lavagem cerebral que eu fui ouvindo durante todos aqueles anos, aquela lavagem cerebral, sabe? Você não pode ter um namorado, não se dizia negro, dizia-se preto. Você não pode ter um namorado preto. Os pretos não são iguais a nós. Ainda hoje se usa uma forma de atacar os negros. Você há pouco falou de animais. Há uma forma de atacar os negros que é chamar-lhes macacos. Macacos. Ainda há poucos meses em Portugal, um jogador de futebol foi insultado em pleno jogo pelos adeptos do clube que o chamaram de macaco. E depois houve sanções, mas ainda hoje os negros continuam a ser associados aos animais. E numa época em que nós defendemos os direitos dos animais. Como nunca, não é? Como nunca. Humanizamos eles, né? E humanizamos eles. E os negros continuam a precisar de lutar pelo direito a ser gente. Já passou tempo demais após o colonialismo e após a escravatura. Isto tem de acabar. E é preciso falar, é preciso expor estas situações. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Muito, muito honesta. O Covid serviu para destapar uma realidade que no Brasil é absolutamente escandalosa, que é a manutenção de uma massa de milhões de pessoas na pobreza para poderem servir aqueles que são ricos. E essa enorme massa de pessoas, de massa de trabalho, de massa que enriquece o país e que serve os mais ricos, é exatamente são exatamente essas pessoas mais vulneráveis e pobres que estão a ser vítimas de Covid, muitas delas de raça negra, e por isso é que se fala de genocídio. Porque é impossível, depois de tudo o que aconteceu na Europa, na Itália, o Brasil não se ter preparado para este embate do coronavírus. Então, o coronavírus está a destapar uma política que sempre existiu. Sempre existiu. A favela interessa à política, interessa manter a favela, porque na favela estão os escravos que vão trabalhar na casa do senhor, que vão tomar conta, vão fazer a limpeza da casa, passear o cão, fazer a jardinagem da casa do senhor. E são esse trabalho barato, que vai manter os ricos ricos e os pobres pobres.
A construção da cidade, né? A cidade de São Lourenço, que é São Lourenço, não, Lourenço Marques, estou com São Lourenço na cabeça, desculpe. Mas Lourenço Marques, a cidade onde você nasce, em Moçambique, ela foi feita por brancos. Chega um momento que eles falam, não, mas ela foi construída por nós. E daí na narrativa faz um revés. Não, ela foi construída por pretos. Exatamente. Né? O sistema, a engrenagem anda porque os negros, eles fazem com que essa engrenagem funcione. Né? E essa história de que o Covid-19 é o mal invisível que não alcança classes, né? Alcança diferentes classes sociais, tudo bem, né? Rico e pobre pode contrair, mas há uma diferença descomunal, uma diferença gigantesca no sentido de cura, de tratamento, de acesso à saúde, né? Eu, por exemplo, aqui, quando você é branca, você precisa entender o quanto é privilegiada. Eu estou há 80 dias na minha casa, com acesso à internet. Aqui em Portugal, neste momento, o surto de Covid está a atacar as pessoas que têm de ir trabalhar e que têm de apanhar autocarro. Esses que têm de apanhar autocarro, é assim que vocês não dizem autocarro, pois não? Como é que vocês dizem? Ônibus, transporte público. Aqueles que têm de apanhar ônibus e ir para o trabalho muito cedo, esses que estão, o ônibus tem muita acumulação de gente, são esses, são os mais pobres sempre. Sempre os mais pobres, sempre os mais fracos. E não, este vírus não é democrático. Ele não é democrático. Ele é... Não é. Não é. O mundo ele foi sempre dividido, né, entre os brancos e os negros. E eu quero pedir para o Marcelo projetar uma imagem do seu livro, Isabela, que traz isso de forma muito nítida. Marcelo, é aquela imagem que ela está no barquinho. Sim. Vou pedir para ele projetar para mostrar para o pessoal que está assistindo. Essa imagem, a semiótica dela é incrível, né? É você ali, né? Pode falar um pouquinho sobre ela? Sim, esta imagem é uma imagem que me incomoda muito e que me remete para a memória da minha infância, que está cheia disto. Eu, nesta imagem, isto é carnaval, é o carnaval, eu estou vestida de peixeira, é um vestido tradicional de peixeira da Nazaré, porque a minha mãe era daquela zona, aqui de Portugal, da Nazaré Alcobaça, e ela vestiu-me com o traje tradicional da peixeira da Nazaré. E eu estou num parque de diversões, estou a andar num barquinho, daqueles barquinhos que andam à roda, no parque de diversões, e há uma criança negra esfarrapada atrás de mim, que está descalça. Eu não estou a ver os pés dele, mas eu sei que ele está descalço e que está a olhar para mim desejando estar no meu lugar. E repare, os negros não apareciam nas fotografias, só apareciam nas fotografias por acaso. Este negro apareceu na fotografia porque por acaso, porque não foi possível tirá-lo do cenário. E então está aqui esta prova naquele cantinho da fotografia, de que aquele menino um pouco mais velho do que eu, tudo o que podia fazer era olhar para mim. Olhar além do cercado, né? Ele está novamente aí uma barreira entre um branco e um negro. E para mim, uma das coisas que mais me comovem, né? É uma criança negra não ter acesso a recursos da infância, né? A alegria da infância. Isso para mim é muito, acho que para todos é de uma forma assim brutal, muito grande, né? Ele realmente, e claro, isso cresce de forma estrutural mesmo na sociedade, que eles realmente têm um mundo, que eles realmente têm um lugar.
E sabe uma coisa? Há mais coisas nesta foto que eu vejo, que é, se você olhar para o meu rosto, é um rosto bastante aborrecido. Eu não estou alegre na foto, porque eu detestava que a minha mãe me vestisse com estas roupas que não tinham nada a ver comigo. Eu detestava toda esta encenação. E, na verdade, o que eu queria ser era livre, porque havia uma coisa nos negros que eu invejava um pouco, que era eles eram terrivelmente pobres e destituídos, mas eram livres. Livres quer dizer, vamos ver, aquele menino que está ali, ele não pode entrar do meu lado, mas ele tem uma liberdade que eu não tenho, entende? Ele tem uma liberdade que eu não tenho. E havia sempre, do lado dos negros, uma liberdade que eu, de alguma forma, queria, porque eu tenho este impulso de liberdade muito forte. Uhum. E a liberdade de andar descalço, por exemplo, né? A liberdade de tirar as roupas. Quando a narradora diz aqueles tecidos que ficam cutucando a pele, aquela meia de seda, aquele sapato de verniz e aquela intenção de criar, né, da mãe muito geométrica, como a narradora mesmo traz, né? E o pai também na intenção de. Olha, eu posso mostrar esta foto? Claro, claro. Olha, esta foto aqui sou eu, repare, vestida como europeia, com sapato branco, meia branca, vestido de malha verde claro, mala na mão, e a minha mãe está ajeitando os meus cabelos. E eu detestava, eu odiava que me vestissem desta forma, não queria, porque sentia-me mal. Eu queria estar descalça, queria ter camisa, roupa fácil de vestir, calções, t-shirt. E um livro, vai ser publicado um livro didático aí para alunos. Pediram-me uma foto. E eu andei a procurar várias fotos e mandei para eles porem no livro. Encontrei esta e agora está aqui perto de mim. E lembrei-me de mostrar. Mas realmente tem a ver com essa forma como. Eu tinha um pouco inveja dos negros, um pouco inveja do facto de eles poderem andar descalços. Eu tinha um pouco inveja da forma como eles contactavam com a terra, com a natureza, da forma como eles eram livres, como eles não eram europeus. A vida deles era mais verdadeira do que a minha vida. Eu era uma criança presa, eu era uma criança cheia de proibições. E aquelas crianças pobres que me vinham pedir dinheiro porque eu era branca e tinha o dinheiro para as salvar, e eu não compreendia porque aquelas crianças estavam a pedir-me dinheiro porque elas eram crianças como eu. Mas, ao mesmo tempo, quando eu as via brincar, eu tinha um pouco de inveja de ser livre também como eles. E havia um lado negro em mim. E há ainda esse lado negro em mim. Há um lado no qual eu sou sempre negra, sou sempre uma menina negra, apesar de ter pele branca. Porque é impossível ultrapassar essa brecha, essa brecha da minha infância. É impossível ultrapassar isso. Eu acho que todo mundo desejaria ser livre, né? Como agora vou falar sobre os índios, né? Sobre os nativos aqui do Brasil que participaram também foram também alvo de brutalidades, né? No período pré-colonial e pós-colonial e imperial e até hoje, né? Os índios têm uma luta muito marcada por terras, pela demarcação de terras, né, por serem assistidos pelo Estado, né, mas eu acho que há uma inveja do branco, pelo que me parece na narrativa também, ele inveja o fato de o negro lidar com o tempo de forma diferente.
ele não lida o negro com o tempo de forma utilitária, né? O negro trabalha para o dia de hoje. O negro trabalha para beber a água ardente, para tomar o vinho de caju, né? É uma outra lógica de tempo, né? E o branco trabalha, ele vive para trabalhar, muitas vezes, ele não trabalha para viver, né? Vive para trabalhar e o negro não. E morre sem ter gozado a vida. Exatamente. E ele olha para aquele negro e não entende. É claro, há um choque cultural muito grande entre o branco e o negro, né? Claro, passando aqui, né, um pente fino na narrativa, né, trazendo elementos da narrativa, mas são histórias que também passam por narrativas da literatura brasileira. Nós temos o Curtiço, do Aloysio Azevedo, em que há uma personagem, a Rita Baiana, né, que samba, que tá assumida do Curtiço há 3, 4 meses, e ela chega dançando, é outro tempo, né? E o branco olha aquilo com uma indignação. Como é possível isso? Como é possível viver desse jeito, né? Então, nesse sentido, assim, é muito claro esse reconhecimento, né, que o negro tem em relação ao tempo. Mas, Isabela, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, que também é muito parecida com a pergunta, Marcelo, que pode projetar a pergunta da Prof. Morgana Larissa Sage, mas ela diz assim, na sua opinião, a história pode ser reescrita sem ser ficcional? Reescrita? Reescrita em que sentido? Sem ser ficcional. Porque, assim, o romance, ele é a ficção, né? Ele é autobiográfico, mas como você mesmo diz em palavras prévias, ele não está isento do trabalho literário, né? Nossa, pode, claro que pode. Eu poderia ter escrito o caderno de memórias coloniais num registro totalmente ficcional, certo? Não é uma reescrita da história. O meu problema está na reescrita, na palavra reescrita, porque reescrita para mim significa uma nova versão. Uma nova versão. Uma nova versão, mas sem ser ficcional, ele ser totalmente autobiográfico. Você conseguiria não usar as ferramentas da literatura, porque é difícil, né? Eu conseguiria, sim, mas a força do testemunho verdadeiro, real, a força de eu dizer aqui para você, diretamente na cara, e às pessoas, eu vivi isto, foi o meu pai, eu vi, eu também sou culpada, de alguma forma eu também pactuei. O que eu sinto é que o registro autobiográfico permite que o texto, a mensagem, tenha uma força muito maior. Neste caso concreto, é possível fazer isso de forma não autobiográfica, mas eu escolhi fazê-lo de forma autobiográfica para ser impactante, para que você me interpele, para que você me questione, para que você me diga, o seu pai, como é que você pode amar o seu pai depois de tudo? Eu não quero esconder-me atrás de uma ficção. Eu não gosto de me esconder atrás de uma ficção. Eu não gosto de me esconder atrás de nada. Eu gosto de estar à frente e levar na cara, mas fazer a catarse. E mesmo assim, né, mesmo sendo autobiográfico, eu em vários momentos eu assinalei como a sua prosa ela é ritmada, ela tem ritmo, né? As mangas pesavam nas árvores em cachos penduradas por fios verdes. Pesavam muito gordas, rosadas, levando os ramos a tocar o chão. Então, se vê uma prosa poética, né? Uma prosa com muito ritmo. E aí, claro, há aquela redenção que você comenta, né? O livro, ele é denso, né? Ele fala sobre esses mundos diferentes e tristes e traz essa história, como você mesmo diz no penúltimo capítulo, essa é uma história sobre morte,
né? Mas mesmo assim o livro ele é repleto de momentos de redenção. Eu mesma disse a você hoje à tarde como, né? Nossa, como ela conseguiu rir num livro que fala sobre racismo, mas eu ri muito com com as curiosidades da narradora, dessa narradora personagem, né? Sobre a vida sexual, né? Sobre os amores, aquele cantor italiano. Eu lembro que eu até mesma fui procurar o Nelson Ned. Gente, quem é o Nelson Ned? Você que é brasileiro não sabe quem é o Nelson Ned, meu Deus! Eu já ouvi falar, mas eu não conseguia assim, né? É um sucesso nos anos 70, é um sucesso enorme em Portugal, no mundo português. Esse anão brasileiro que cantava canções românticas era um sucesso. Mas sabe uma coisa que eu queria muito confessar? Eu fico muito triste quando as pessoas questionam a autobiografia como um género literário menor. Eu acho que o Caderno de Memórias Coloniais é um grande romance literário. É um grande romance literário. Cumulativamente, é uma autobiografia, mas o texto é profundamente literário e você leu como um romance. Uhum. A questão de ser autobiografia ou não é totalmente irrelevante. Eu vou deixar de responder às pessoas que me perguntam: isto que você escreveu no livro, você viveu mesmo ou não? Eu vou dizer: não interessa. Não interessa se eu vivi ou não. O que interessa é que você está a ler e você se identifica ou não. Porque eu não quero que a literatura autobiográfica continue a ser uma literatura de segunda classe, porque ela não é. E se você pensar em toda a literatura brasileira de maior sucesso, você pensar em Nelson Rodrigues, você pensar em Clarice Lispector, você sabe que a grande literatura brasileira não é uma literatura, é uma literatura autobiográfica, de primeira pessoa. E mesmo os clássicos, quanto de Machado de Assis tem a ver com a primeira pessoa. Sim. Eu sempre comento isso com os alunos, que o autor não está dissociado, né? Por mais que seja ali, ou às vezes uma terceira pessoa, né? E até mesmo um narrador diferente do autor, claro, né? Nós sempre temos a associação, né? O autor, a pessoa não vai parir algo que não é dela, né? É muito natural isso. Eu só quero fazer aqui uma correção. A Prof. Morgana, ela comentou assim sobre a pergunta dela, né? Da reescrita, se é possível fazer uma reescrita dessa obra sem ser ficcional, né? Trazer, então, só realmente elementos autobiográficos. Ela diz assim: a pergunta foi feita no contexto da discussão do racismo de que vocês falavam. Na minha pergunta, reescrita é metafórica, quando nós somos protagonistas ou coadjuvantes de uma nova história. Tenho certeza de que o texto da Isabela, de alguma forma, já faz isso. E ela diz que já é sua fã. Prof. Morgana é a prof de língua portuguesa e redação aqui em Caxias do Sul. É a minha colega de trabalho, né? E uma das grandes trabalhadoras, né, da produção textual para os vestibulares aí, ajudando os alunos a escreverem as suas redações. Acho que se você quiser, depois eu posso até mandar essa resposta para ela. Olá, Morgana.